Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luciano. Estou aqui junto com o professor Danilo. Beleza, professor? Tudo bem, professor Luciano? Sempre Maravilha. uma alegria estar junto contigo. Que bacana. E hoje o professor Danilo, que é coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para a Internet, e ele vem conversar com a gente um pouco sobre inteligência artificial. Imagino que talvez você já deva ter ouvido falar sobre inteligência artificial, mas talvez não parou para pensar ou para imaginar como isso se comporta na prática. Professor, o que é essa tal da inteligência artificial? Pois é, Luciano, nós, pessoas inseridas nesse contexto acadêmico de conhecimento, quando falamos em inteligência, falamos justamente de conhecimento, né? Isso que os nossos alunos fazem de adquirir conhecimento, de aprendizado, tudo vai trabalhando com o seu cognitivo e vai desenvolvendo a sua inteligência. Quando nós trazemos isso para a esfera da tecnologia, a inteligência artificial nada mais é do que a possibilidade de uma máquina aprender. Mas uma máquina, para que ela aprenda, alguém tem que ter desenvolvido um algoritmo por trás dela para que ela possa aprender. O que é um algoritmo, professor? Um algoritmo são as linhas de códigos que os programadores escrevem para que qualquer software funcione. Por exemplo, para que esse player que o nosso aluno está utilizando para assistir esse vídeo, ele teve que ser desenvolvido por alguém. Então a inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de códigos que os programadores desenvolvem. E esses códigos, eles aprendem com o passar do tempo. Então, esse sistema que foi desenvolvido, que hoje é carinhosamente chamado de robô ou bots, nós ouvimos muito essa terminologia, ele vai aprendendo com o passar do tempo. Uma terminologia muito utilizada também, que os alunos devem já ter tido contato, é o machine learning, que é a máquina que aprende, a máquina vai aprendendo. Então, para exemplificar um pouquinho, materializar um pouco o conceito, que eu acho que fica mais legal. Então a gente tem muitas empresas hoje investindo em carros autônomos. Então a Google faz esse investimento, Tesla, estão investindo de uma forma em que o carro não vai ser apenas mais um bem de consumo, ele vai ser um serviço a ser prestado. Então o que é o carro autônomo? O carro ele vai dirigir sozinho. Quando chegarmos em um nível, professor Luciano, de que no mundo inteiro... Né? O carro dirigir sozinho, gente, imagina. Agora, o mais bacana disso, a inteligência por trás disso, ela dá a possibilidade, por exemplo, de se um carro está andando, um carro autônomo está andando e ele sofre um acidente, ele compartilha com todos os carros autônomos da rede dele aquele acidente que aconteceu. E aquilo gera um aprendizado para o algoritmo. Então ele sabe que aquele acidente aconteceu por inúmeras variáveis e ele aprende que aquilo precisa ser preventivo. Então o algoritmo aprende, o software aprende, o carro aprende e isso é uma inteligência artificial. Ele vai aprendendo com o seu próprio desenvolvimento. Bacana. Né? Tem as teorias das conspirações. Sim, vai dominar o mundo. Vai dominar o mundo, né? Se de repente aí o pessoal assistiu aquele filme Eu, Robô, que já é um pouco antigo, tem um pouco mais recente que é o Máquina, que é de uma inteligência artificial mais sofisticada, mas fica as recomendações aí de vocês pesquisarem um pouquinho, vale a pena. Mas essas teorias da conspiração, elas podem existir, mas estão um pouco distantes ainda da nossa realidade. Mas acredito que deu para a galera entender um pouquinho sobre o conceito. Bom, pelo que eu entendi aqui, professor, então essa inteligência artificial são, assim, equipamentos que fazem a leitura de um determinado comportamento, vai criando um histórico desse comportamento e vai dando respostas para isso. Exatamente. Ele foi desenvolvido para um determinado fim, mas que o próprio sistema que foi implantado permite que a máquina aprenda com as situações que ela se depara no dia a dia. Nessa somatória de diferentes eventos, comportamentos, vai criando o histórico. E, enfim, vai desenvolvendo uma nova forma de se comportar. Exatamente. Da mesma maneira que nós, como professores, como gestores, nós desenvolvemos as nossas habilidades com o passar do tempo. Então, nós aprendemos com os nossos acertos e com os nossos erros. Da mesma maneira, uma máquina que trabalha dentro desse cenário da inteligência artificial, ela também aprende com seus acertos e com seus erros. Isso está embutido no nosso dia a dia, certo? E nós consumimos isso muitas vezes sem perceber. Exatamente. Acredito que os nossos alunos já devem ter se deparado com situações, por exemplo, em que ele precisou de um suporte técnico de uma operadora telefônica.
Então, você aí com o seu próprio telefone, abriu o aplicativo de suporte do seu telefone, vamos pegar um exemplo aqui, sem querer fazer merchan, mas já fazendo, da Vivo. Se você pegar o suporte técnico da Vivo pelo aplicativo que eles têm no celular, ele tem uma aplicação dentro desse aplicativo chamada de Vivi, que é uma robozinha, nada mais é do que um algoritmo, e ela conversa com você de acordo com as perguntas que você faz. Muitas vezes a pergunta que você formula não ficou muito clara e a Vivi fala novamente, por favor, reformule a pergunta para que eu entenda melhor. Isso é um algoritmo de inteligência artificial chamado de chatbot, né? Que é um robô de um chat. Assim como os nossos alunos têm o chat na aula, o chat da nossa aula não é robô, são os mediadores que respondem, mas tem ali o chatbot da Vivi, por exemplo, e de outras empresas que desenvolvem. Então isso está embutido no nosso dia a dia. Mais um exemplo, professor Luciano, só para ficar claro para a galera. Participei da Campus Party há 1 ano e meio atrás, né? Um evento bacana na área de tecnologia, e eu tive contato lá com um robozinho que foi desenvolvido por alguns pesquisadores da Universidade de São Carlos. Esse robozinho, ele tem as suas peças todas de fora, são peças importadas, mas a programação, o algoritmo foi desenvolvido aqui no Brasil. E eles utilizam, inclusive se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver, porque já saiu reportagem a nível nacional, eles utilizam esse robozinho para ensino de matemática para crianças do ensino fundamental. E o que é legal? O que tem de inteligência artificial nisso? O robozinho, ele consegue identificar as expressões dos alunos para saber se o aluno entendeu aquela teoria ou não. E ele consegue perceber se aquele aluno, num segundo momento, a hora que ele é questionado pelo robô, qual foi a dificuldade que aquele aluno teve na primeira pergunta. Então o robô identifica isso. Eles identificaram um ganho de aprendizado nos alunos com a inserção do robô, mas não no sentido de que o robô vai substituir o professor. Não. O robô se tornou uma ferramenta de tecnologia que auxilia o professor no desenvolvimento daqueles alunos. E aí você tocou num ponto, né, que é substituir o professor ou o profissional. E é um tema aqui que eu quero trazer, porque a ideia de trazer aqui o professor Danilo para conversar aqui com a gente sobre a inteligência artificial. Na área de recursos humanos, por exemplo, tem se falado muito da inserção de inteligência artificial, principalmente hoje nos processos de recrutamento e seleção. Então hoje a discussão está bastante acalorada, isso já tem algum tempo. Se você pesquisar também na internet, você vai encontrar diferentes frentes aí de argumentação, aqueles que defendem a inteligência artificial, aqueles que criticam e condenam até a inteligência artificial. E no processo de seleção, professor, o que tem acontecido, né? As empresas têm utilizado de sistemas, principalmente de levantamento de perfil, de assessments, né? Onde ela configura ali, ou o próprio sistema, ele vai criando um histórico de uma média de perfil, e as pessoas que participam desse processo, então, são analisadas também com base nesse relatório, nesse resultado que o sistema gera. Como é que o professor vê isso? Isso é uma tendência? Os RHs aí vão aderir cada vez mais? É efetivo? Realmente dá para confiar nisso? A inserção da tecnologia em todas as esferas, ela acaba gerando algum tipo de consequência, seja ela positiva ou negativa. Eu fico muito preocupado, de repente, aí é um posicionamento muito particular meu. Legal. Porque o robô, ele não tem o feeling, não é? Então, na condição de recursos humanos que nós falamos, é necessário o feeling, a percepção do olhar humano no momento de recrutar. Eu acredito que tem muitos sistemas de assessment, como você pontuou, que são muito efetivos, que traçam o nosso perfil, que nos ajudam a identificar até as nossas necessidades, o que eu sou mais deficiente, o que eu sou mais eficiente, justamente para me desenvolver, para se desenvolver. Então isso é muito bacana e muito positivo. Porém, pautar uma decisão apenas em um software como esse, aí eu acredito que é muito perigoso. Justamente como nós já discutimos a questão da homogeneidade, né? Fica aquela média, todo mundo... E ninguém quer ser mediano hoje em dia, todo mundo quer ficar um pouquinho acima.
Então, isso varia muito, porque de repente, se aquele assessment ele tem uma média de pontuação para um determinado perfil de um gestor, de um diretor, etc., para a realidade de uma empresa pode ser diferente para outra. Então não dá para generalizar. Eu acredito que hoje, o que a inteligência artificial pode ser de muito positiva na área de recursos humanos, por exemplo, é na parte operacional. A consulta de umas férias, a consulta de necessidade de licença médica, para você ver o que você tem direito, de 13º, etc. e tal. E aí eu relato para você, até vamos disponibilizar o link para o pessoal também. Nessa minha ida a essa feira, na Campus Party, eu entrevistei alguns garotos que desenvolveram um robô, um chatbot, para a área de recursos humanos. Então, o funcionário da empresa, ele queria saber quando ele tinha direito de tirar férias. Ele precisaria pegar o telefone ou mandar um e-mail, demandar de uma pessoa do departamento de RH para consultar, etc. e tal. Isso gera uma operação que custa para a empresa. Implanta-se o chatbot, o próprio robozinho faz a consulta e verifica, professor Luciano, você tem direito às férias no mês tal, do ano tal, e você pode tirar até tantos dias nesse período. Então o próprio robô... Automatizado. Bacana. E como é um trabalho totalmente operacional, por que não aproveitar mais os recursos humanos para aquilo que eles podem gerar de conhecimento? Que a gente fala que é o estratégico, né? Isso, o RH se posicionar de uma forma mais estratégica, contribuindo mais aí com as ações relevantes, né? Com o core do negócio. Isso, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Então, assim, para a gente fechar aqui, o papo tá legal, professor, mas para não estender muito, só para amarrar as pontas, pessoal, a inteligência artificial na área de RH, ela tem sido muito demandada. O professor Danilo deu o ponto de vista dele, eu compartilho do mesmo ponto de vista do professor, que toda essa inteligência ou todo esse instrumental são recursos adicionais na tomada de decisão. Mas nós, acredito que não devemos abrir mão de um processo de seleção onde nós vamos estar ali frente a frente com a pessoa, olho no olho e assim por diante, para nós termos uma leitura corporal e todos os elementos que só o relacionamento interpessoal nos traz. Tá? É claro que talvez você vai levar para essa fase do contato individual ou em grupo, né? Depende do processo de seleção, talvez aqueles que já passaram por outras fases. Aí sim onde entra essa inteligência artificial para te ajudar a triar os candidatos com determinado perfil. E aí você leva para esse segundo momento, né, nessa fase final, aqueles que já passaram por essa fase anterior. Numa base aí de candidatos que geralmente as empresas grandes têm, onde são centenas ou até milhares de candidatos, seria imprescindível um recurso desse. Né? Sem dúvida. Hoje a quantidade de dados ela é gerada com muita grandiosidade, volumosa, e não apenas internamente, mas hoje a internet acaba sendo um livro aberto ou uma rede social aberta da vida das pessoas, e muitas vezes o robô consegue identificar isso, né? Se o seu comportamento na rede social não é divergente ou convergente àquilo que você está dizendo na tua entrevista, no que você pontuou no seu currículo. Então, nesse ponto, a ferramenta de tecnologia ela nos ajuda, né? Para que a tomada de decisão seja realmente humana e mais assertiva. Isso, né? perfeito. Acredito perfeitamente nisso. Também compartilho desse ponto de vista e compartilhamos aqui então, né, esse bate-papo falando um pouco sobre esse assunto que é a inteligência artificial nesse universo hoje, né, na nossa sociedade, mas também aí embutida nas atividades de recursos humanos. Esperamos aqui, né, professor, que esse conteúdo possa ter sido relevante aí para você que está nos acompanhando. E deixa uma palavrinha pro pessoal aqui para a gente fechar. O que eu falo para você é: tecnologia sempre é bem-vinda na nossa vida, desde que tratada e utilizada com muito equilíbrio. A gente usa, eu sou adepto, o professor Luciano é adepto, mas eu preciso usar a tecnologia a meu favor e não contra mim. Então, eu deixo esse pequeno recado para você. Utilize a tecnologia a seu favor, onde você trabalha, na sua casa, no seu dia a dia, e eu tenho certeza que você vai conseguir ter mais produtividade e também mais êxito em tudo que você fizer. E eu fico à sua disposição. Espero que o nosso bate-papo tenha sido agradável e que você possa ter tido insights diferentes para gerar conhecimentos novos, porque esse é o objetivo do nosso bate-papo de hoje, né, professor? Legal. Valeu, professor. Eu que agradeço. Parceiro, amigo, enfim, estamos aqui no dia a dia. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos acompanhem aqui pelo blog, pelo site
e também dentro das disciplinas do curso, tá? Um abraço a todos, muito sucesso e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Vai, você vai ver aqui, ó. Então vamos lá.